Moro na Inglaterra já há 13 anos. Como boa parte de todo o planeta, também temos passado por toda essa questão do coronavírus. Estamos passando pela situação de estar todo mundo em casa, do isolamento social, da quarentena também. Nós estamos em quarentena, vamos ficar em quarentena por 3 semanas. Estamos terminando a primeira semana da quarentena, mas ainda temos mais 2 semanas, no mínimo, podendo ser mais, dependendo de como vai estar a situação sobre o coronavírus mais tarde. Então, assim, como o mundo inteiro, nós também estamos aprendendo a lidar com toda essa questão da quarentena. Não é algo simples, não é algo fácil, é algo que a gente está ainda aprendendo a caminhar nesse processo. E a gente sabe que não é fácil para ninguém, não é fácil para você e não é fácil para a gente. E não poder dar um abraço no amigo, não poder ir visitar um amigo, não poder ir visitar a nossa mãe, né? Eu acho que isso, os nossos pais, isso talvez seja o maior desafio de todos. Acho que o nosso coração tem se quebrado com relação a esse distanciamento, né? Nós não fomos criados para sermos distantes uns dos outros. Nós, seres humanos, somos seres sociais, nós precisamos de contato. Nós somos estimulados pelo contato físico também. Então, quando esse contato físico não é mais possível, quando essa relação social passa a ser limitada, então nós somos afetados na nossa essência, de uma das nossas necessidades básicas. Né? Quando a nossa liberdade de ir e vir também é afetada, é uma das nossas necessidades básicas. Então, com isso, toda o nosso psique, as nossas emoções e até o nosso corpo também, ele é afetado nesse processo. Então, assim, é uma situação que tem afetado o mundo inteiro, como tem se falado em muitos jornais. Acho que a última vez que talvez tenha tido algo semelhante tenha sido depois da Segunda Guerra Mundial. E mesmo assim, nem todo o mundo foi afetado. Né? Hoje, foi os países que estavam mais envolvidos, outros países foram afetados pela questão econômica, mas não da forma que está sendo afetado agora. Então, assim, o coronavírus realmente mudou a nossa forma de ver o mundo. E eu costumo dizer que nós vamos ter, e a gente tem falado, não só eu, né? Muitas pessoas têm falado, que a gente vai ter um mundo pós-coronavírus, né? Essa é a verdade. Nós vamos ter um mundo pós-coronavírus. Nós vamos ter um mundo antes e um mundo depois. Porque o mundo vai mudar, né? Questões econômicas vão mudar, as nossas relações sociais vai mudar e provavelmente vai demorar um pouco para que nós possamos voltar ao normal, mesmo que o coronavírus seja controlado e tudo mais, né, vai haver ainda toda a restauração de todo o trauma que esse processo do coronavírus tem causado nas nossas vidas. Então, assim, isso é muito importante que nós venhamos a conversar e processar, porque nós estamos passando por um processo traumático. E é um processo traumático social que vai trazer problemas mentais para a nossa população, para uma população muito grande e principalmente para as pessoas da melhor idade, que a gente chama no Brasil, né? Que é os nossos idosos. Então, eu estou próxima de me tornar idosa também. Né? Eu não chego a estar na linha de risco, estou acima dos 50, mas eu sei que isso vai causar problemas e nós precisamos estar começando a conversar um pouco sobre essa questão da saúde mental para que nós possamos já nos prevenir para as consequências desse momento que a gente está passando agora, que é um momento de coronavírus. Então a gente vai ter nós vamos ter um mundo pós-coronavírus e a gente não sabe ainda como que esse mundo vai ser, a gente não sabe quando essa tempestade vai acabar. Alguém falou para mim assim, para tudo que eu quero descer, para o mundo porque eu quero descer. E de fato o mundo parou, né? E a gente não pode descer, a gente tem que ficar dentro de casa. Tudo parou e a gente tem que ficar fechado dentro de casa. Então, é uma situação que é muito nova para todo mundo e a gente precisa estar conversando e falando mais um pouco sobre isso, tá certo? Que uma coisa que tem me preocupado bastante, eu trabalho na Inglaterra e eu trabalho numa organização aqui na Inglaterra e a gente tem lidado, né, como voluntário
junto à população de terceira idade. E também tenho meus pais, que ainda são vivos, e tenho pessoas que são colegas de trabalho, que também são de terceira idade. Então, eu tenho lidado com algumas pessoas da terceira idade, e uma das coisas que tem me preocupado muito é o fato deles estarem agora isolados. E esse isolamento social tem feito com que os nossos idosos estejam cada vez mais conectados à internet, cada vez mais conectados às nossas redes sociais. É interessante que hoje alguém falou que tem agora cursos e mais cursos online para ensinar os nossos idosos a como usar o Facebook, porque muitos deles nunca tinham usado Facebook, nunca tinham usado Zoom, Skype ou qualquer outro tipo de programa nesse software nesse sentido. E então tem pessoas agora, um monte de pessoas tentando ajudar os idosos a poder fazer isso para que eles possam conectar, porque agora eles não podem mais ter contato físico com seus filhos, não podem ter contato físico com a sua família mais. Então isso tem trazido um isolamento a mais, porque quando você está na terceira idade, eu conversei com meu pai há pouco tempo e ele falou assim, Damares, quando a gente se torna um idoso, o isolamento já faz parte dessa realidade. Né? As pessoas já não gostam muito de conversar com a gente, as pessoas já não têm muita paciência para poder ouvir as nossas histórias. Então o isolamento já faz parte da nossa realidade. Só que pelo menos as pessoas se preocupam em visitar de vez em quando. Na Inglaterra nós tivemos semana passada, no domingo passado era Dia das Mães. Né? E o Dia das Mães aqui na Inglaterra é tão importante como é no Brasil, no segundo domingo de maio. E o Dia das Mães, as pessoas, os idosos não puderam receber visita dos seus netos ou dos seus filhos, ou as mães não puderam receber visita dos seus filhos de uma forma geral, se eles estivessem morando fora de casa, porque nós já estávamos em quarentena. Então, tudo isso afeta muito a realidade de uma população que já era isolada e agora se tornou ainda muito mais isolada. Então, esse tempo de solidão e isolamento pode evitar sim o contágio, mas se não tivermos cuidado, ele vai evitar o contágio, mas vai trazer um outro problema, que é o problema problemas mentais. Né? Nós vamos salvar os nossos idosos de terem o corona, mas ao mesmo tempo podemos estar causando problemas mentais seríssimos para esses idosos depois, ou mesmo durante esse processo. E quando você não tem uma boa saúde mental, o seu sistema de imunidade também é afetado. A gente tem que entender que se nós não cuidarmos da nossa mente, se nós não cuidarmos das nossas emoções, a nossa imunidade ela é afetada, a nossa imunidade baixa. O meu bem-estar faz parte do processo de imunidade do meu corpo. Então, se nós não tomamos cuidado com a nossa própria saúde mental, isso também nós vamos estar mais propício a termos, entendeu? A termos uma imunidade mais baixa, e não somente os nossos idosos, mas nós sermos acometidos de qualquer vírus, não somente o vírus do coronavírus, e não termos tanta força para poder combater esses vírus ou qualquer outra infecção que porventura venhamos estar tendo. Então é muito importante que durante esse processo venhamos tomar cuidado, entendeu? Com as nossas emoções, que nós venhamos poder conversar, que nós venhamos dar espaço para poder ouvir as pessoas nesse processo, porque ninguém sabia viver no isolamento social e ninguém nos preparou para viver nesse isolamento social. Segundo a Organização Mundial de Saúde, uma reportagem que foi dada pela revista Exame, o brasileiro, ele é o povo mais ansioso do mundo. Gente, o brasileiro foi considerado, de acordo com uma pesquisa que foi feita pela revista Exame, o povo mais ansioso do mundo. São 9,3% da nossa população tem problema de ansiedade. Isso significa 18 milhões de pessoas sofrendo desse transtorno. Acredito que com o momento de quarentena, isso foi feito acho que lá para 2018, 2017, 2018, com esse problema agora que a gente está vivendo, esses 9,3% deve ter aumentado ainda um pouco mais. Então, além da gente ter a questão do que a gente está vivendo, na nossa cultura, nós temos tendência de nos preocuparmos um pouco mais com as coisas. Nós somos mais intensos, a gente é mais apaixonado,
Não é verdade? Então as coisas entram, eu sei na minha família parece uma família de italianos. Então quando alguma coisa acontece, a gente abraça com muita emoção. E essas emoções, se elas não são administradas, elas se transformam em ansiedade. Então assim, o número de pessoas sofrendo do transtorno de ansiedade tem aumentado de uma forma da mesma forma que tem aumentado o corona, então o número de ansiedade também tem aumentado no nosso país. Então a gente precisa ter essa consciência também, que além da questão da ansiedade normal, que aqui na Inglaterra, na Europa, na Nova Zelândia, Austrália, entendeu? Que as pessoas vão ter, o brasileiro ele pode absorver isso de uma forma muito mais forte. E isso pode afetar as emoções deles ainda mais, porque, segundo essa pesquisa, nós fomos considerados o povo mais ansioso do mundo. Como respeitar o distanciamento social e o isolamento social e cuidar da nossa saúde mental? Então, eu acho que a primeira forma que nós vamos ter, que é o que nós vamos conversar hoje, é com relação às notícias que as pessoas têm soltado pelo WhatsApp. Gente, eu faço parte de vários grupos do WhatsApp. Eu não tenho conta do tanto de notícias falsas, que é aquilo que a gente chama fake news, que muitas vezes são espalhadas pelo WhatsApp. Essas notícias falsas, elas aumentam o nosso nível de ansiedade. Então, eu sei que muitas vezes as pessoas inventam as notícias falsas porque elas querem proteger, muitas vezes, elas querem fazer as pessoas terem medo. E aí, através do medo, as pessoas então vão fazer aquilo que está sendo orientado. Então, eu queria dizer o seguinte, eu sou a favor do isolamento social, eu sou a favor da quarentena, dos nossos idosos estarem realmente sendo separados para serem protegidos. Não é isso que eu estou querendo trazer aqui. Mas nós precisamos tomar cuidado para nós não criarmos notícias que vai causar medo. Porque se você já está em isolamento social e você ainda tem que enfrentar o medo e o pânico que uma fake news pode causar, entendeu? Para os nossos idosos, para essas pessoas que estão isoladas, nós vamos ter problemas muito mais sérios mais tarde. E isso tem me preocupado. Por exemplo, eu tenho recebido vídeos do tipo... uma pessoa desmaiou num terminal de ônibus. Aí uma pessoa está a 20 metros de distância e está filmando essa pessoa. Pensa bem, filmando de 20 metros de distância. Aí a pessoa fala, olha, tá vendo lá, ó, ele desmaiou, ele está com coronavírus. Gente, a única forma de uma pessoa saber que alguém está com coronavírus é se tiver os sintomas e fizer um exame e o exame dá positivo. Você não tem como saber se você está com coronavírus porque você desmaiou num terminal de ônibus. Mas aí aparece aquele monte de filmes, aquele monte de imagens dessa pessoa que desmaiou no terminal de ônibus e por isso nós precisamos ficar em casa. E então isso vai gerando pânico, vai gerando medo. E muitas vezes as fake news, elas normalmente são baseadas numa verdade. E nessa verdade, por exemplo, a questão, aquele cara está com coronavírus, o coronavírus é uma realidade. Ele desmaiou, o coronavírus é uma realidade, ele desmaiou, nós precisamos estar isolados. Então vamos usar essa situação e vamos começar a espalhar essa notícia. E aí, aos poucos, e quando se espalha, sabe aquela coisa, a gente tem um ditado no Brasil que fala que quem conta um conto aumenta um ponto. Minha mãe falava isso, quem conta um conto aumenta um ponto. Então, eu acho que isso também isso muitas vezes acontece. Então, as pessoas vão ainda acrescentando um pouco mais, e quando essa notícia vai se espalhando, vai sendo acrescentado outras coisas, e aos poucos, essa coisa que na realidade poderia ser, a realidade era, a pessoa realmente desmaiou, a pessoa passou mal, a pessoa pode até estar com coronavírus, mas você não tem como saber, mas já é espalhado tudo como se aquilo fosse uma verdade. Um psicólogo chamado Aurélio Melo, ele diz o seguinte, o furto de informação é como um furto de bens. A pessoa fica com um sentimento de perda, acompanhado de raiva e sentimento de invasão. Então, esse tipo de situação pode gerar insegurança, especialmente em tempo de isolamento social.
Então, quando você recebe um fake news, é como se você estivesse sendo furtado da possibilidade de saber a verdade. E aí você começa a acreditar numa mentira e isso vai causar para você o quê? Vai causar insegurança, vai causar medo e vai causar pânico. Então precisamos ter cuidado quando a gente coloca e envia nos grupos de WhatsApp ou até mesmo nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, com relação a esse tipo de notícia. Aquilo que você ouve, checa se é verdade, é muito importante isso, tá? Então, a quantidade de notícias que não são verdadeiras tem crescido de forma absurda. E as pessoas que mais acreditam, lógico, são os nossos idosos. E essas notícias, elas são criadas para dar views, para dar curtidas, para que as pessoas possam ver. Quanto mais sensacionalista, mais as pessoas vão ver essas notícias. Não é verdade? E isso, na realidade, é criado, entendeu? É criado com essa mentalidade, não é criado para informar. Fake news não é para informar. Notícias sensacionalistas, elas não vão trazer, como que eu posso dizer, conscientização. Entende? Ela não vai trazer conscientização. Notícias sensacionalistas vai trazer medo, vai trazer pânico, vai trazer insegurança. Entendeu? E vai fazer com que as pessoas, às vezes, até mesmo tomem decisões que não deveriam tomar porque estão acreditando numa mentira e pode causar problema com relação a isso. Não importa a motivação, falsas notícias podem criar medo, desestabilizar a saúde mental dos nossos idosos e causar problemas como medo, ansiedade, depressão, estresse e não vai trazer esperança. Gente, nós estamos num momento agora onde nós precisamos dar esperança para a nossa população. Sabe, nós já temos inúmeros canais, inúmeros jornais que estão ali para poder nos informar com relação ao coronavírus. Fora isso, vamos buscar notícias que nos dê esperança, que vai trazer vida e vida em abundância. Sabe, muitas vezes a gente está muito preocupado em informar sobre o que está acontecendo em volta com o coronavírus e a gente sabe essa é a realidade. O jornal inteiro que a gente assiste não fala absolutamente de mais nada. Mas o momento agora é da gente poder dar esperança. E qual é a esperança que você tem dado para as pessoas da sua rede social? Qual é a esperança que você tem dado para as pessoas dos seus grupos de WhatsApp? Qual é a mensagem de esperança que você tem dado? Eu não estou falando só de mensagem de você trazer uma palavra de encorajamento, uma palavra de afirmação. Não, eu estou falando sobre você trazer uma palavra, mesmo que seja brincadeira, mesmo que você queira contar uma piada, faça algo. Ou então, por exemplo, eu tive uma ideia esses dias. Se você é uma pessoa que já está na terceira idade, mas tem acesso o seu smartphone, o seu computador, ao Facebook, comece a fazer vídeos contando histórias das suas memórias. Nós temos tantas memórias lindas, vamos fazer isso, faça um vídeo ou faça um áudio mesmo e coloque para o seu grupo de família falando sobre as suas memórias, memórias da sua infância, memórias da sua juventude, suas histórias de amor, seus romances. Tem muita gente que não conhece essa nova geração. Ela não conhece muitas vezes as histórias dos seus idosos, dos avós, né, dos tios e das tias. Eu gostaria de ouvir. Tome cuidado com as notícias que você manda pelo WhatsApp, porque isso não vai fazer bem para a nossa população. Como eu disse antes, é tempo de esperança. E é tempo de a gente mandar mensagens que vão trazer esperança para a nossa população em geral. Então, se você gosta de mandar mensagens, mande. Mas busque primeiro saber se essa mensagem é verdadeira, entendeu? Vai e cheque. Hoje em dia, com a internet, com o Google, tem como você checar. E se for uma mensagem sensacionalista, provavelmente é mentira ou é exagerada, não é toda verdade. Então, se começa com uma mensagem sensacionalista, então toma cuidado. Então, muitas vezes a gente quer ajudar, mas a gente acaba atrapalhando, tá certo? Beijo grande para vocês. Tá? Espero que vocês tenham gostado um pouco dessa reflexão e a gente vai estar aqui mais vezes, eu vou estar aqui mais vezes. Agora eu tenho tempo de sobra, né? O que mais eu tenho é tempo nesses próximos dias de quarentena e eu vou estar mais junto, vou estar aqui mais vezes também.
mas trazendo também outras palavras nessa área de saúde mental. Hoje foi mais com relação a fake news e como isso tem trazido problemas para nossas emoções, principalmente para os nossos idosos. Mas eu vou estar falando sobre outras áreas na área de saúde mental, que é importante para que nós venhamos a tomar cuidado, para que nós não venhamos nos tornar neuróticos, tá certo? Então, para terminar, não fica assistindo notícia o tempo todo, não. Não fica indo para os jornais 200 vezes por dia para poder ler as mesmas coisas como eu estou fazendo, eu estou percebendo isso. Às vezes a gente vai para um jornal, daqui a pouco vai para o outro, daqui a pouco vai para uma outra página, vai para uma outra página, e a gente lê a mesma coisa de novo e de novo. Então é importante que tenta evitar um pouco isso, tá? Vai ler um livro, vai assistir um filme, tente evitar de assistir todos os jornais, assista um, porque dessa forma você precisa se recarregar de outras maneiras e não somente dessas notícias que estão sendo tão pesadas no nosso momento. Que Deus possa abençoar vocês. Um beijo grande, Deus abençoe, tá bom? Olá, vocês estão aí? Estão me vendo? Deixa eu ver.